Olá, bora mergulhar um dos debates mais profundos e, olha, até meio polêmicos da Bíblia. A grande discussão sobre a graça e o pecado no livro de Romanos. Tudo começa com uma pergunta que, vamos combinar, é bem provocadora, né? Se a graça de Deus é tão grande e infinita, será que isso dá uma espécie de passe livre para a gente continuar pecando? É essa questão que o apóstolo Paulo vai encarar de frente ali nos capítulos 5 a 7. Para a gente entender a resposta, vamos seguir o raciocínio dele passo a passo. Vai ser uma jornada que começa lá na origem do problema e vai até a promessa final de libertação. Ok, então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender a raiz do problema. Paulo argumenta que existe um ponto de partida em comum para toda a humanidade, e tudo começa com uma única pessoa. Pois é, segundo a carta aos Romanos, o que Adão fez gerou um verdadeiro efeito dominó. Não é que a gente herdou só as consequências do erro dele, mas também uma inclinação para o pecado e um estado de separação. E o nome disso é alienação. É a ideia de que, por causa desse pecado original, todo mundo já nasce meio que desconectado de Deus, com essa separação espiritual. Mas, logo em seguida, Paulo vira o jogo completamente e apresenta o contraponto para essa situação tão sombria. E a solução que Deus oferece por meio de Jesus Cristo não é só um jeitinho, não é um remendo. Paulo descreve como uma verdadeira inundação de graça, algo tão poderoso que não só conserta, mas supera, e muito, o estrago feito pelo pecado. E aqui está o pulo do gato, a grande virada no argumento de Paulo. O legado de Adão, a gente herda sem querer, é automático. Mas o presente de Cristo, esse é diferente. Ele precisa ser recebido, é uma escolha, uma decisão ativa de cada um. Isso leva a gente de volta para aquela pergunta do começo. Lembra? Se a graça é tão gigante assim, por que não continuar pecando? A resposta de Paulo é bem radical. A lógica dele é a seguinte: aceitar a graça não é só um carimbo de perdoado. É uma transformação tão profunda que a ideia de continuar no pecado simplesmente não faz mais sentido. É como se aquela pessoa antiga não existisse mais, tivesse morrido. E o batismo é o grande símbolo disso tudo. Não é só um ritual, sabe? É como uma declaração pública de que uma nova realidade começou, a velha vida foi enterrada e uma vida completamente nova surgiu. Paulo usa essa imagem fortíssima de mestres e escravos. E a ideia é bem direta. Não dá para servir a dois patrões ao mesmo tempo. A escolha é entre uma servidão ao pecado, que o pagamento é a morte, ou um serviço a Deus, que leva à vida. Só que essa vida nova não é um mar de rosas. Pelo contrário, Paulo descreve uma guerra interna, um conflito que pode ser bem frustrante. A gente pode até pensar que a lei é o problema, né? Mas Paulo diz que não. A lei de Deus é perfeita. O papel dela não é salvar, mas sim funcionar como um espelho, para mostrar o tamanho real do nosso problema com o pecado. E aí que nasce um conflito super doloroso com o qual muita gente se identifica. Ele descreve uma mente que concorda, que até ama a lei de Deus, mas que vive numa batalha constante contra uma natureza que ainda puxa para o lado do pecado. E essa luta toda chega num ponto de desespero que explode nesse grito. É o reconhecimento de que, sozinho, com as próprias forças, essa guerra é impossível de vencer. Então, vamos para a parte final para ver como Paulo amarra tudo isso e apresenta a solução definitiva para esse conflito tão intenso. A resposta para aquele grito de desespero não é um faça isso ou faça aquilo. Não é um método. É uma pessoa. A vitória, a libertação, só vem por meio de Jesus Cristo. Então, o que a gente tira de tudo isso? A grande conclusão é que a vida cristã não é uma linha de chegada, mas sim uma jornada. É um processo de transformação movido pela graça, onde a própria luta não é um sinal de que algo está errado, mas uma parte fundamental desse crescimento. E isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. E se a luta diária não for um sinal de fracasso? E se ela for, na verdade, o lugar exato onde a fé se fortalece e onde a graça de Deus se prova mais do que suficiente?